Vocês chegaram a ver aí na imprensa esta terminologia do amor, a nova terminologia do amor? Ela é descrita por uma palavra que o dicionário de Oxford, ele sempre faz uma pesquisa sobre palavras que estão surgindo para captar as nossas relações, né? Como que nós estamos conversando. E apareceu agora, 2022, 2023, agora está se repetindo de novo, uma palavrinha que é a situationships. Situationships. É você estar num relacionamento meio que complicado. Você está vivendo uma situação, tá? Veja, nós já passamos por várias tendências de palavras que vieram tentando descrever as nossas relações no chamado pós-namoro, pós-noivado, né? Nós tínhamos namoro, noivado e casamento, e depois nós começamos a ter namoricos, depois nós começamos a ter o ficante, depois nós começamos a ter, enfim, sexo casual. E o Facebook, ele permitia uma coisa meio inusitada, né? Que você podia colocar lá na parte de relacionamentos que você estava vivendo uma situação complicada, um tipo de sabe-se lá o que, né? Agora criou-se essa palavra, situationships. Você está numa situação. E a imprensa tem tentado caracterizar o que significa isso, e está, no fundo pessoas que você namora esporadicamente, tem sexo em geral, né, se tratando de adultos, mas não há compromisso, ninguém apresenta o outro para muitos amigos ou família, ou está morando, pretende morar junto, não há compromissos. Há o encontro. Não é o encontro casual. Você vai num bar e encontra uma pessoa. Você vai numa festa e encontra uma pessoa e vai pra cama com ela. Não é isso. É uma pessoa que liga para você, você liga para ela, vocês marcam um encontro, mas não há nada de você entrar na vida dela, nem ela entrar na sua vida dando palpites, porque não há compromisso mesmo, né? Inclusive pode ser que vocês nem se conheçam do ponto de vista da casa um do outro. Mas enfim, né? Muita gente está optando por isso. E muita gente, que eu digo, uma parcela significativa. Significativa significa o quê? Que está aparecendo nas estatísticas já há algum tempo, e a palavra foi criada. E as explicações, e aí você já viu, né? A imprensa vai correr atrás de tentar fazer matérias sobre o assunto. Então, óbvio que vai atrás de psicólogos, né? Porque psicólogo virou, né? Há uma psicologização do mundo, né? Dado a apologia do indivíduo na nossa sociedade. A sociedade moderna é uma sociedade liberal de apologia ao indivíduo. Então, o psicólogo que estuda o indivíduo, ele aparece como sendo o doutor do momento. Então os psicólogos começam com aquele papo de aranha, que é querer
dizer o quanto isso é bom, o quanto é ruim. Porque... Agora, o interessante é que uma boa parte deles é levado a acreditar na ideia de relações fluídas. Estamos vivendo um mundo fluido, então as nossas relações também são fluídas. É um pouco a metáfora de um autor muito ruim, que infelizmente as pessoas acabam engolindo, porque ele escreveu um livro por semana, né? Todos eles iguais, que é o Bauman, o homem de 10 mil livros com um título só e com uma frase só: o mundo é líquido. Estamos vivendo um mundo líquido. Ai, meu Deus do céu, né? E dentro dessa metáfora do líquido, né, as relações são fluídas, são líquidas, não tem nada de fixo. Bom, é que... E aí vai, né? Só que é uma explicação que não explica nada. Primeiro, que ela está muito longe da verdade. As nossas relações não são fluídas. As pessoas acreditam que elas são fluídas porque leram isso. E aí repassam a leitura. E os outros que não prestam atenção na própria vida acham que esta leitura é que descreve a própria vida. É muito interessante isso, né? É muito interessante a ideologização. Você está vivendo uma situação, mas na hora de descrevê-la, você pega uma literatura sociológica ruim e descreve a sua situação com uma literatura sociológica ruim, e você acaba acreditando que você está vivendo aquilo daquela maneira. Mas se você prestar atenção um pouquinho, você vai ver que não. Então, nós estamos vivendo relações fluídas? Pera lá, a nossa vida está fluida? Tudo é líquido? Estamos vivendo a sociedade líquida? Isso é completamente distante do pão, queijo da nossa vida cotidiana. Basta parar de ler essas coisas e olhar para a própria vida cotidiana e você vai ver que nós estamos muito mais fixos e muito mais rotineiros do que imaginamos por conta dessa literatura. Olha, esses dias eu estava anotando aqui o quanto há de fixidez e de rotina. Eu me toquei com esse assunto por conta de um vídeo do Rodolfo, que faz o vídeo sobre indígenas, sobre o clima, aquecimento global. Rodolfo, que é antropólogo, nós fazemos indicação dos vídeos dele, né? E ele estava dizendo uma coisa bem interessante, que era o seguinte, que era a instabilidade climática. Ele estava lendo na imprensa que o agro estava preocupado com a instabilidade climática. Aí o Rodolfo disse, mas eu não vi nenhuma instabilidade. Você tem a estabilidade e a instabilidade. A instabilidade implica uma oscilação. Aí o Rodolfo falou, não teve oscilação nenhuma, nós passamos o ano todo aqui com um clima só de calor intenso. E no sul um clima só de chuva intensa. Então cadê a instabilidade? Está muito estável. Em outras palavras, nós passamos por uma alteração climática e ela está se estabilizando na pior das situações. E eu acho que essa fala do outro me fez atentar para as outras estabilidades que nós estamos vivendo e que as pessoas querem descrever como sendo fluida. Não tem. Eu fiz uma anotação aqui, vocês podem até fazer mais anotações. Olha aqui, ó. Vamos ver coisas que não tem absolutamente nada de fluido. Olha.
a dívida do Estado e a nossa é fluida? A tua dívida está oscilando? Você pagou tudo? Depois você voltou a dever? Não. Você está numa dívida contínua. Ninguém está conseguindo pagar. São poucas pessoas que pagam e ficam devendo depois. A maioria está só devendo e no mesmo patamar, mesmo pagando. Então há uma estabilidade na dívida. A dívida não tem nada de fluida. Se tem uma coisa que não é líquida, é essa tal de dívida. Está todo mundo pendurado no cartão de modo igual, o Estado também. Só os bancos né, estão felizes. Ninguém está feliz e está todo mundo muito fixo na infelicidade diante da dívida. Bom, quer ver uma outra coisa que não está nada fluido? A relação das pessoas com a igreja. Antigamente as pessoas não mudavam de religião, hoje elas mudam. Uma pessoa na vida toda às vezes tem 3 passagens por religiões diferentes, mas uma vez numa, ela frequenta pra caramba. Ontem à noite, por exemplo, eu estava andando aqui, levando minha mãe para passear, para não cair num tédio total, né? E passamos em frente de... Acho que nós andamos 10 quadras e passamos na frente de 8 igrejas. A situação tá nesse pé, né? Só há uma coisa que prolifera mais que igreja, ou igual, que é farmácia, drogaria. É um negócio impressionante. E... ali você vê o quê? Você vê as pessoas frequentando. Você vê as pessoas frequentando. Estão indo todos os dias, não tem nada de fluido, não. Elas vão rigorosamente assistir a mesma coisa, a mesma falação, as mesmas promessas, a mesma conversa fiada, sempre igual, e elas estão lá. Quando é 7 horas, tá todo mundo lá. Quando é 6 horas, tá todo mundo lá. É uma regularidade incrível e que mobiliza muita gente. Muita gente. Só de evangélicos nós estamos com 40 milhões. E o bicho vai. O bicho tá lá, ó. Tão fixo quanto a dívida. Não tem nada de instável nem líquido, não. Você quer ver uma outra coisa bem fixa, bem rotineira, bem estável? O corpo. Assim, não, professor, mas agora o senhor está falando bobagem, que justamente o corpo é o mais mutável atualmente. Não, não é o mais mutável. É que ele é alterável, mas ele não muda. Por quê? Porque as coisas que são alteradas são todas as mesmas. Você já viu que está todo mundo tatuado? Então, se está todo mundo tatuado, não tem mais ninguém tatuado. Por quê? Porque está todo mundo pintado. Então ninguém mais distingue o que você fez no seu corpo. Você apenas pintou ele de tudo quanto é coisa e ninguém mais sabe do que é, porque virou um monte de mancha. Está que nem camisa de jogador de futebol. Um monte de propaganda, tudo igual, você não dá para distinguir o que ele tá. Aí depois ele tira a camisa e tá cheio de propaganda também, que você não sabe distinguir o que é. É um monte de tatuador vagabundo e você estragou seu corpo, só isso. Só você acha bonito, mas não tá. Se não bastasse isso, tem as modificações, que não são modificações, né? O sujeito põe um lábio de pato, outro põe uma bunda saltada, mas é tudo igual. E é estável, porque apesar de você mudar, o que você muda? Não muda nada, você tira um silicone e põe outro quando vence o prazo. Então é uma baita de uma estabilidade no visual. Quer uma coisa que parece fluida e não é? Internet. O tempo de internet aumentou para todo mundo e todo mundo cumpre aquele tempo. E se você olhar o histórico, do seu celular ou do seu computador, você vai ficar besta com a regularidade. A regularidade com que você frequenta os mesmos lugares da internet, você vê as mesmas propagandas, você procura as mesmas coisas com uma frequência que faz com que o algoritmo ele fique
cansado. E o algoritmo fala, nossa, mas como esse cara tem um comportamento tão previsível que eu não tenho nem que me esforçar para montar outro. Bastou este, serve para 2, 3, 4, 5 anos da vida desse desgraçado. É uma regularidade tremenda em termos de tempo que você fica e em termos do que você procura. Tanto é que quando você ousa sair um pouco desse histórico, o próprio o computador ele se apavora. Ele manda um recado para você perguntando se você não é ou não é robô. Porque ele acha que alguém pegou seu computador e que está manipulando de uma maneira diferente do seu comportamento. É outra coisa super estável. Então nós não estamos vivendo nada fluidos, não. Nós estamos em situação fluida coisa nenhuma. Nós estamos numa situação que as pessoas estão confundindo as coisas. A novidade dos tempos contemporâneos não é fluidez. A novidade dos tempos contemporâneos é de outra ordem. Se a gente pudesse falar em novidade dos tempos contemporâneos, eu até coloquei aqui, marquei aqui, para não esquecer de falar. São duas coisinhas, na verdade. Uma é a velocidade da informação. Isso realmente é uma coisa nova. Você recebe informação, normalmente a mesma, sobre o mesmo assunto, num grau de velocidade altíssimo, que não permite com que a consciência psicológica acompanhe a pseudoconsciência da máquina. Isso é uma coisa. A outra é a semiotização desta informação, desta infosfera na qual você vive. Tudo é feito a partir de simbologia. E essa simbologia está cada vez mais esvaziada de semântica. Ou seja, cada vez mais você age, responde, se direciona e deseja por conta de sinais, símbolos, que você não tem que ter a preocupação de lê-los, porque não há nada a interpretar neles. Eles não têm referente, eles apenas são modos de detonar o teu comportamento. Você vê aquele símbolo e você não pergunta do que se trata, qual é a leitura que eu tenho que fazer dele. Não, ele detona o seu comportamento. Você vê, Você vê um símbolo, é como se você estivesse, num mundo cada vez mais automatizado, cada vez mais robotizado, cada vez mais você atua como o algoritmo atua. Cada vez mais você atua do modo que a inteligência artificial atua. Como que a inteligência artificial atua? Ela atua por probabilidade. Ela posta uma palavra, ela forma uma frase de que maneira? Na probabilidade de que diante daquela palavra vem uma outra, que sempre vem junto com ela. E esta outra sempre vem junto com ela. Então, como ela tem muita informação, como ela é feita por um Big Data, a probabilidade dela construir uma frase que você sempre diz, uma frase comum, é muito alta. Então, ela simula uma inteligência, mas ela não constrói frases a partir de significados pensados. Ela constrói através de probabilidade. Então, na verdade, ela atua através de sinais, através de pôr símbolos encarreados, sem pensamento, sem semântica, ou seja, sem significado. E assim ela acerta uma frase para você. E você começa a atuar desta maneira, como inteligência artificial.
Você vai pondo palavras ou atos ou comportamentos ou sim e não a partir de determinados símbolos que detonam em você uma reação. E isto é o novo. Isto é o contemporâneo. Que não tem nada de fluido, pelo contrário, é muito estável. E por que isto? Ora, porque esses dois requisitos, a velocidade e a probabilidade, eles estão embutidos no capitalismo financeiro, que é um capitalismo de ações e de especulação em contratos derivativos, ações, papéis, títulos. E essa especulação tem que ser feita com grande velocidade e com boa probabilidade. Até porque ela é feita por máquina. Ela não é mais feita por pessoas. Tanto é que só participa dela com lucro os ricos, aqueles que têm supercomputadores e que têm energia para sustentar esses supercomputadores e que têm dinheiro para fazer com que, né, haja grandes apostas na especulação para que esses supercomputadores atuem. Então, aquele papinho de Eduardo Tonteira que vem ensinar educação financeira para você é pura ideologia. Porque só vai participar das finanças para ganhar dinheiro e acumular os que já têm os supercomputadores e podem fazer o jogo de probabilidades com super máquinas. O resto só vai perder dinheiro, não vai ganhar nada. Só vai fazer parte do fluxo. Tá? Então, a maneira que o capital, no capitalismo financeiro, buscou a acumulação, que é uma maneira de escapar do trabalho e escapar da mercadoria e fazer acumulação através de juros e especulação, esta maneira forçou o aparecimento das máquinas de probabilidade e de grande velocidade no quadro da infosfera, trocando em miúdos a internet. E isso nós estamos vivendo. E isso está alterando a nossa psicologia, deixando alguns cada vez mais entediados e automatizados, e outros que não se adaptaram ainda, mais ansiosos. E, obviamente, um massacre total em cima das crianças, que finalmente estão começando a ser protegidas por medidas de educadores e de políticos e tal, que estão tentando, de toda quanto é maneira, barrar o celular em escola, coisa que já devia ter acontecido. Aliás, barrar o celular de toda e qualquer criança. Não tem horário para celular. Criança não tem que ter celular na mão, não tem que frequentar a internet. Principalmente na hora que está, né, adquirindo a linguagem. Bem, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E isso, para você entender isso, você tem que entender o que a gente andou escrevendo, né? Por exemplo, nós escrevemos ontem um artiguinho chamado A Volta do Bicho Virtual, né? O Retorno do Bicho Virtual, onde a gente avança algumas teses nesse sentido. E a base teórica disso está nos dois livros que a gente tem recomendado aqui, né? Subjetividade Maquínica e o Semiocapitalismo. Você já pegou os dois na Amazon? Faz o pacotinho agora e vê se você tira da sua cabeça aquela história que é o jovem que aprende. Não é. O jovem, ele tá cada vez mais perdido. Né? Então é você mais velho que aprende. E a gente confia na esquerda reflexiva como um movimento de pessoas mais velhas. Dá o like, passa o vídeo para frente, se inscreve no canal e aciona o sininho. E faz a contribuição para o canal, porque eu tenho dito para vocês que nós estamos de fato precisando. O canal está precisando de ajuda. A contribuição aqui embaixo. Você tem
o Pix. Daqui a pouco a gente volta.